Olá, começa agora o programa Análise Direta. Estamos transmitindo para o Brasil e mais 55 países. Estamos nos Estados Unidos, Ásia, Europa, transmitindo diretamente dos nossos estúdios de São Paulo com mais um assunto importante e interessante para você. Hoje nós vamos falar sobre varizes. É uma doença que atinge 18% da população adulta no mundo, segundo aponta um levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. Só no Brasil a estimativa é que sejam 20 milhões de pessoas. Você já prestou atenção naquelas veias meio saltadinhas que aparecem quando a pessoa menos espera? É sempre nos piores lugares possíveis, né? Geralmente traz desconforto, um desconforto enorme e some com a autoestima da pessoa, não é? Pois é, isso tem nome e pode estar querendo te mostrar que o seu retorno venoso não está indo muito bem. São as varizes. Para conversar com a gente, o meu convidado de hoje é o Dr. Márcio Alberto Steinbruch, que é especialista vascular e vem explicar sobre essa doença que muitas vezes é tão silenciosa que as pessoas não dão a devida atenção. Olá, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer poder estar aqui. Prazer esclarecer. É todo nosso. E mais importante, você falou que o programa passa em 55 países. Isso. E vale a pena lembrar que o Brasil é um dos mais destacados no tratamento das varizes. Ah, é? Muitos tratamentos mais delicados e mais artesanais foram idealizados aqui. Ah, que legal. Nós somos, nossa, sempre bom saber se não isso. o melhor, um dos melhores países para o tratamento venoso. É mesmo. E quais são as diferenças, assim, as principais novidades que estão aparecendo aqui no Brasil sobre o tratamento? Antes da gente chegar nas novidades, vamos primeiro explicar né? ao público o que são as varizes, né? Porque todo mundo imagina que varizes sejam apenas um problema estético. Muitas vezes uma mulher chega ao consultório com vasinhos nas pernas e tudo mais, achando que aquilo é meramente estético. Se ela se incomoda, ela procura um vascular. Se ela não se incomoda, ela deixa aquilo lá evoluir do jeito que está. Na verdade, quando aparecem aqueles vasinhos que são considerados feios, muitas vezes aquilo já dá conotação de que alguma veia não está funcionando bem na perna. Às vezes a pessoa não tem a doença varicose, mas tem uma veia que está doente, que está com problema e alimenta aqueles vasinhos. Mas vamos falar então primeiro o que são varizes. Para falar sobre isso, vamos tentar mostrar numa imagem como é a circulação no corpo humano. Então nós temos aqui uma imagem, vamos ver se a gente vai conseguir exemplificar. Então nós temos a imagem de um corpo humano. Deixa eu tirar Isso, tirar o reflexo. Pronto, Isso. Acho que aqui está melhor. Então vou tentar aumentar. Então nós temos o coração, nosso coração fica no peito, ele bombeia um sangue que é rico em oxigênio e rico em nutrientes. Esse sangue vai para a circulação periférica, ou seja, ele vai para a periferia do nosso corpo. Muito bem, quando esse sangue é usado, tal qual a gente usa uma água, por exemplo, na nossa pia, a água que vem da caixa d'água é água limpa. A água que cai no ralinho da pia é uma água usada. Ela tem que voltar para uma rede de esgoto para ser reciclada. Essa rede de esgoto é justamente as veias. Então, as veias trazem o sangue de volta para o sistema central, onde ele vai ser filtrado, reoxigenado e voltar para a circulação. Por isso o nome circulação, ele fica circulando. Só que nós temos um problema. Então vamos para a segunda imagem. Na nossa perna, nós temos o sistema venoso vindo de baixo para cima. Então, o que acontece? A circulação venosa nas pernas, ela tem que subir contra a gravidade. E como é que isso ocorre? Então, Deus, quando nos fez, pensou em tudo, né? Então, nós temos na nossa perna um sistema que é profundo, que é esse sistema mais grossinho e mais claro, e um sistema superficial. Lógico que isso aqui é um esquema, tá? E nós temos essas veias profundas, elas passam por dentro de uma musculatura conhecida como panturrilha, ou também chamada de segundo coração. Ela, quando a gente caminha normalmente, essa musculatura comprime a veia, impulsionando o sangue para cima. E quando ele vai descer, as válvulas se fecham e não deixam o sangue voltar. Então, esse é o mecanismo normal de retorno venoso. E vocês vão escutar eu falar muito do retorno venoso. Então, as veias normais possuem válvulas dentro delas que não deixam o sangue retornar.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Sim, estou aqui mostrando de novo as válvulas, o seu funcionamento. As artérias em vermelho levam sangue na mão oposta à das veias, tá? Então agora, para vocês entenderem o que são as varizes, varizes são quando as veias que eram normais, como essa daqui, perdem a elasticidade da parede delas, então é como se fosse um caninho de borracha que perde a sua elasticidade e se dilata. No que ela se dilata, essas válvulas se afastam, fazendo com que o sangue volte na contramão, certo? Muito bem, então vamos explicar um pouquinho mais. O sangue voltando na contramão, nós vamos ter o quê? Um represamento do sangue dentro dessa veia. Então imagina um indivíduo de pé, o sangue sendo bombeado por uma veia normal, e quando ela chega numa veia doente, porque aquilo forma uma trama, é uma malha, quando ela chega numa veia doente, lá dentro, como não tem a válvula, o sangue está parado, ele não consegue subir, ele volta. Então aquele sangue que quer subir não consegue subir, ele se choca com o que quer descer, e a resultante é uma força para os lados. Que até a gente pode ver aqui, né? Exatamente. Mais ou menos no formato mesmo. Exato, que as ela ficam, né? forma essas barriguinhas. Então, é por tem isso pessoas... que ela fica inchada na perna da pessoa. Exatamente. Só que, não tem problema. Só que esse inchaço daqui não é logo de cara. Isso é um processo lento e gradativo. Então, quando a veia dá a primeira dilatada, ou seja, arrebenta a parede da veia e a válvula se afasta, neste momento ela não é visível, não tem sintoma, mas já é uma veia doente. Então o indivíduo não sabe que tem varizes nesse momento. E como não dói, 60% dos pacientes que têm varizes não sentem dor, não vão atrás. Muito bem, então agora vamos explicar o porquê dos vasinhos, que foi o início. Por que os vasinhos dão conotação disso daqui? Então, eu costumo fazer muita analogia, e me desculpem se eu estiver falando muito, mas eu costumo fazer uma analogia que eu acho que explica bem para o leigo. Eu falei da pia no seu banheiro. Muito bem, então imagina que eu abro a torneira para lavar minha mão, aquela água limpa que vem da caixa d'água equivale ao sangue arterial. Então, uma água limpa, ela vem bonitinha, tratadinha, para eu lavar minha mão. Aquela água servida entra numa pia. Essa pia tem um ralinho embaixo, também chamado de válvula, mas entra nesse ralinho, e quem já teve curiosidade de abrir o armáriozinho e olhar embaixo da pia, tem um caninho que sai da pia e entra na parede. Esse caninho que sai da pia e entra na parede é o primeiro receptáculo, ou o primeiro cano que recebe a água usada. Ele equivale aos nossos capilares. Então, capilares são vasos sanguíneos microscópicos, eles não são visíveis. Mas no caso do capilar venoso, ele equivale a esse caninho. Então o sangue arterial foi usado pela célula, a célula usou dele e jogou fora seus excrementos, e ele entra por um ralinho que entra nesse primeiro cano, e esse primeiro cano é o capilar. Esse cano da pia entra na parede num cano maior. Esse cano maior já equivale a uma veia. Então veja, existem diferenças entre um capilar e uma veia. A veia já é um vaso sanguíneo com várias camadas, já é mais visível, já é palpável, e ela é que faz a drenagem desses capilares. Então imagina agora a seguinte situação: eu vou lavar minha mão, estou lavando minha mão, dali a pouco eu vejo que a água da pia, em vez de escorrer, ela está enchendo. A pia está entupida? Não sei. Aí eu fecho a torneira e a água desce devagarinho. Aí o que vem na minha cabeça? Ah, a pia entupiu. Eu pego, a primeira coisa que vem à cabeça, eu pego um desentupidor de pia, vou lá na pia, chacoalho ele, a água desce, maravilha. No dia seguinte eu volto na minha pia, vou lavar a mão, escovar o dente, opa, a água está subindo de novo. Se eu não fecho a torneira, ela transborda. Aí eu penso assim, peraí, eu já usei o desentupidor, mas não desentupi. Então vamos abrir o sifãozinho da pia, aquele caninho, vamos abrir o capilar da pia. Eu abri o capilar, eu olho, meu Deus, está vazio. Eu pensei que tinha caído o cabelo aqui dentro e estava entupido, mas não, esse caninho está bom. Mas por que minha pia está transbordando? Ah, já sei, eu vou ter que chamar o encanador, porque o problema está na parede, o problema está no cano da parede. Pronto, o que eu quis dizer com isso? Muitas vezes, esse capilar, no nosso caso, quando o problema está na veia, a veia não está drenando a água, não está drenando o sangue, a nossa pia não transborda porque nós não temos pia. Mas o que transborda? O capilar que se dilata pela pressão retrógrada, ele se dilata e vira aqueles vasinhos. Forma os vasinhos. Por isso que eles são pequenos, porque são os capilares que são pequenininhos. Exatamente. Se a água não voltasse para a pia, o que ia acontecer é que aquele cano embaixo da pia ia inchar.
Aí você ia olhar, opa, a água não está drenando na parede. Então não adianta eu usar desentupidor de pia, não adianta eu limpar o sifãozinho. Eu preciso chamar um encano, eu preciso chamar um especialista que vai cuidar do cano da parede. O que é que eu quis dizer com isso? Muitas vezes chegam ao nosso consultório, né? Dentro da vascular eu faço a área de flebologia, que é cuidar só de veias. Né? Veias não são só varizes, tem doenças outras, como tromboses e outras coisas mais, não vem ao caso. Mas muitas vezes chega, 99% das mulheres que vêm ao consultório vêm para tratar o vasinho. Doutor, tá feio, queria secar meus vasinhos. Bom, chega num consultório de um vascular, o vascular olhar, já mandar a paciente deitar e começar a fazer algum trabalho nos vasinhos é a mesma coisa que olhar a pia transbordando e usar um desentupidor. Eu não fiz o diagnóstico do problema, não fiz nada. Eu estou tratando um efeito e não a causa. E não sabe de onde ele vem. Então, o certo, quando se vai a um vascular, é ser examinada. O vascular tem que fazer uma série de perguntas, tem que entender a parte hormonal, examinar, palpar, olhar. Hoje em dia existem equipamentos, já que estávamos falando de modernidade, existem equipamentos que enxergam que o olho não enxerga. Não estou nem falando do ultrassom, mas existe um equipamento chamado VenViewer. Eu vou até mostrar para vocês. O VenViewer é um equipamento que utiliza realidade aumentada. Ou seja, ele filma o local da perna. Então, eu estou mostrando uma perna que está sendo examinada. Essa paciente aqui, ela se queixava de vasinhos. A imagem não está assim muito bonita, acho que aqui está bom. Isso. Tá muito bom bem, aqui? quem olha esta perna aqui não vê absolutamente nada, mas ela tinha um monte de vasinhos nessa região. E por quê? O que alimenta esses vasinhos? Poxa, a olho nu eu não vou enxergar. O ultrassom também não vai enxergar porque são problemas muito superficiais. Mas usando um equipamento de realidade aumentada, eu projeto essa imagem no mesmo local, ou seja, eu tenho a imagem real, que é filmada pelo equipamento, o equipamento processa a imagem e projeta uma imagem virtual no mesmo local, em tempo real, aumentando a realidade. Com isso, eu consigo achar o que alimenta esses vasinhos. E isso é feito no próprio consultório? Isso é no próprio consultório. Como que é? Tem a imagem do aparelho aí? Ele é feito na hora? Ele filma? Ele filma na hora. É um aparelho, infelizmente eu não tenho a imagem aqui, mas é um equipamento relativamente pequeno e lembra uma máquina fotográfica. Né? É um equipamento que usa uma luz infravermelha, porque ele se baseia no que, vamos dizer, a cor que o vaso absorve é justamente o não vermelho, ele reflete o vermelho, então o infravermelho é refletido. O aparelho absorve aquela imagem e ele vê onde está recebendo de volta o infravermelho e projeta. Então ele projeta em tempo real o vaso onde está. Isso é bom tanto para o diagnóstico, porque aí eu sei onde estão varizes escondidas, e tanto para o tratamento, porque eu utilizo esse mesmo aparelho na hora que eu vou usar o laser transdérmico, o laser para tratar os vasinhos, porque eu trato também essas pequenas veias. Então hoje, essas veias até cerca de 3 milímetros, que já são pequenas varizes, podem ser tratadas no consultório com o uso do laser. Que legal, né? Então é uma coisa que já está bem avançada e provavelmente com menos dor do que antes. Eu vou fazer uma pausa agora, claro. Daqui a pouco a gente vai explicar a gente precisa respirar um pouco sobre isso, tá? Aqui. Ok, gente. Então a gente vai fazer uma pausa para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta, transmitindo para o Brasil e mais 55 países. Nós estamos hoje falando sobre varizes e o meu entrevistado de hoje é o Dr. Márcio Alberto Steinbruch, que é vascular. A gente falou bastante aí sobre vasinhos, né? Qual é o limite, assim? Qual é o ponto que a pessoa deve se preocupar? Porque tem gente que tem um vasinho na perna, sim, pequenininho. Infelizmente, o olho leigo, ele não está acostumado a ver as coisas. Então, nós estamos falando mais da mulher, até porque a mulher tem 3 vezes mais varizes do que homens. Né? São 3 mulheres para cada homem, em termos de varizes. Homem também tem varizes. Mas o que chama mais a atenção da mulher é a parte estética. Porque é uma doença, sim, não é só uma questão estética, mas que envolve estética. Muito bem, no momento em que existe alguma alteração, alguma coisa visível, é importante que a mulher procure sim
um vascular, mesmo que seja pouquinha coisa, porque às vezes os problemas estão escondidos. Então ela vê um vasinho, 2 vasinhos, mas no olhar dela aquilo não está incomodando esteticamente. Mas pode ter algo mais, pode ter outras coisas escondidas. Uma às vezes veia não funcionando, ou uma veia não funcionando, ou às vezes ela não enxerga a parte de trás, ou ela só focou naquilo, ela não viu. Eu estou acostumado a receber pacientes no meu consultório que vêm porque se queixam de um problema. Quando eu trato o problema principal, ela volta, mas olha, doutor, eu não tinha isso. Falei, tinha, está aqui a fotografia, é que você não prestava atenção. Então, às vezes, a pessoa não vê mesmo. Então, é importante, é o menor sinal de qualquer alteração, procurar sempre o especialista. E o mau funcionamento da veia, né, pode levar a outros problemas também, porque é uma má circulação, né? Sim. Então, vamos falar um pouquinho das causas, né? A gente estava falando o que são as varizes, que são justamente a dilatação das veias. Mas o que leva a essa dilatação? A causa principal das varizes é genética. A principal é genética. Não que quem não tenha o gene não vá desenvolver e não que quem tem o gene também vá desenvolver, mas a principal causa é genética. Então, familiares próximos que tenham varizes, geralmente vai passar o gene para os seus descendentes. E o que significa ter a tendência? Na verdade, ter a tendência genética significa que a parede da veia não é uma parede muito resistente. Então, ao menor sinal de pressão maior dentro dela, ela vai dilatar. Ou seja, a gente acabou de falar outras causas. A principal causa é a pressão. Bom, se a gente já sabe que se o indivíduo fica de pé muito tempo e o sangue não sobe, a pressão que a gravidade exerce vai fazer força para os lados e dilatar as veias. Então, é muito comum indivíduos que são principalmente cameraman, vendedores, cirurgiões, pessoas que ficam muito tempo em pé, têm uma tendência maior de terem varizes. E muito tempo sentado? Muito tempo sentado também, porque apesar de não cansar muito ficar sentado, mas a gravidade está empurrando o sangue para baixo. Então, ficar muito tempo sentado, trabalho em escritório sedentário, é uma possível causa. Outras causas de varizes também são defeitos congênitos, né, defeitos que já são de nascença, e existem outros fatores que potencializam a formação das varizes. Não que eles causem, mas potencializam. Então, é o salto alto, usado em demasia, que aí o indivíduo ele não consegue movimentar o pé adequadamente para fazer aquele bombeamento da panturrilha. Então, o salto alto em demasia pode causar, pode piorar as varizes. A gestação não causa varizes, mas piora varizes existentes. Então, aquela máxima antigamente que se falava, olha, tenha todos os filhos, depois trate as varizes, isso não existe mais. Se a mulher tem o diagnóstico de varizes e ainda não engravidou, é importante que trate, porque quanto mais precocemente for o tratamento, melhor é o resultado funcional e estético. Então, tem uma melhora grande. Funcional, a dor. Engraçado que agora eu estava pensando, né, quando você estava falando disso, de gravidez, tudo. Quando eu tenho uma filha, quando eu estava grávida, eu tinha nas 2 pernas uma veia bem saltada. Aparecia bastante. Sim. E depois... ela desapareceu. Desapareceu. O que é? Exatamente. Então, você só teve uma gestação. Só. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa tem, a mulher tem veias um pouquinho mais dilatadas, mas não sabe, porque está abaixo da pele. Hoje, com o Venviewer, a gente já descobre. Mas não sabe, não tem sintoma, não tem nada. A minha mãe não tem varizes, tá? Tudo bem. Engravidou. Quando cresce o útero, ele comprime o abdômen, aumentando a pressão nas veias lá embaixo. Então, além da gravidade empurrar o sangue, você tem um aumento da pressão no abdômen que corresponde a quando a gente aperta a cabecinha de um conta-gotas. Você aumenta a pressão em toda a coluna de sangue. Então, há uma dificuldade do sangue voltar. Além da gravidade, a gestação e os hormônios, que são vasodilatadores, no caso da mulher. Muito bem. Então, a primeira gestação faz com que apareçam algumas veias que dilataram. Puxa, mas depois que nasceu, sumiu. Ela não sumiu. Ela só diminuiu de tamanho. Mas quem nunca soprou bolinha, bexiga de borracha, e a primeira soprada é mais difícil, mas aí ela cresce. Na hora que você esvazia uma bexiga, ela não volta mais a ser aquela bexiga que era antigamente. Ela já está dilatada. A próxima soprada já é mais fácil. Então, provavelmente essas veias varicosas ainda estão nas pernas de quem engravidou, mas na segunda gestação é que elas vão se manifestar de uma forma pior. Então, muitas vezes é importante, se apareceu coisa na gestação, na primeira, procurar um vascular entre uma gestação e outra, ver se tem alguma prevenção ou algum tratamento, para entrar numa gestação sem risco nenhum.
Isso é muito importante. E mesmo se a pessoa não vá ter outros filhos, que é o meu caso, que eu não planejo ter outros filhos... Veja bem, a gravidez não é a única causa, vamos dizer, da piora das varizes. O próprio tempo vai se encarregar disso. Então é bom ir ver, de qualquer forma. Então, vamos mostrar aqui uma imagem do que o pessoal nem imagina que seja varizes. Então, vamos ver se a gente consegue mostrar essa imagem aqui sem reflexo. Aqui vamos... Aqui nós temos a evolução das varizes. A veia, quando ela começa a se dilatar, a imagem não está muito feliz. Dá para ver um azulzinho. Aqui essas setinhas mostram as varizes. É até bom que o pessoal não consiga ver, porque às vezes as varizes são tão tênues e elas no começo da dilatação elas são chamadas de microvarizes. Quem nunca ouviu falar, doutor, eu tenho microvarizes, achando que os vasinhos são as microvarizes. Não. Só que isso daqui evolui, né? E evolui e pode ficar desse jeito aqui, ó. Isso daqui já são as varizes propriamente ditas, que elas dilataram, elas começaram fininhas. Só que quando chega nesse ponto, às vezes o indivíduo nem tem dor ainda, porque dor não é uma presença obrigatória. Aí fala, não me incomoda, não vou procurar. Só que esta veia daqui dilatada desse jeito, com sangue parado aqui dentro, pode causar uma complicação. Então vamos falar um pouquinho de complicações das varizes. Se elas não forem tratadas, o sangue fica represado dentro daquelas veias que estão encaroçadas, e o sangue parado é quase a mesma coisa do que você bater creme de leite no liquidificador. Mas como assim? Muito simples. O sangue, quando ele circula, ele passa por uma parede lisinha da veia, então não acontece nada com ele. Mas quando ele para, o organismo, o sangue tem sensores... Exatamente. O sangue coagula. A coagulação é uma defesa que nós temos para a gente não sangrar até morrer quando se corta. Mas se isso ocorre dentro de uma veia, você está fazendo uma coisa chamada trombose. Então, uma das complicações das varizes é a trombose. Mas doutor, só dá com aquelas varizes horríveis, né? Não. Uma veia doente já pode ser um local para uma trombose, lógico que é mais difícil, mas isso pode ocorrer. E a trombose, o sangue coagula lá dentro, entope aquela veia, e com isso ocorre uma reação, vamos ver se eu tenho aqui para mostrar, ocorre uma reação superficial, né? Porque pegou uma veia superficial. Então aqui nós temos, está tudo em vermelho, isso aqui fica altamente doloroso e duro. Esse indivíduo que tinha medo de tratar a variz, né? Variz é o sinônimo, ou singular, mas esse indivíduo que teve medo de tratar as varizes não pensou nas consequências da complicação. Hoje, um tratamento de varizes, o indivíduo, dependendo do caso, tem uma recuperação em 1, 2 dias, ou em casos mais extremos, 5 dias a 1 semana, quer dizer, é um negócio rápido, né? E não é doloroso o tratamento, que a gente pode falar no outro bloco. Mas o que acontece? Isso é uma tromboflebite, só que ela foi superficial. Isso aqui é o esquema do coágulo dentro da veia. O coágulo é que nem leite coalhado, é uma ricota. O leite e o sangue são muito parecidos, só que um é branco, outro é vermelho. Então forma uma ricota. Agora vocês imaginem se parte dessa ricota solta dessa veia e segue e vai não para o coração, vai para o pulmão, que é pior. O coração ele passa lá dentro e vai para o pulmão, no pulmão ele entope e dá uma coisa chamada embolia pulmonar. Eu não quero ser terrorista, pelo amor de Deus, mas é de se pensar. Que existem riscos então aqui graves, mostra também, né? Nessa imagem, um pouquinho do mecanismo da formação das varizes. Se pudesse mostrar de novo, aqui nós temos a veia normal, e aqui com a válvula doente ela vai represando neste ponto, e aonde ele fica parado é que pode formar o coágulo. Agora, se isso ocorrer numa veia interna, aí nós temos a trombose venosa profunda. Aqui vocês podem ver a diferença de tamanho entre as pernas. Aqui foi veia interna que entupiu, ou seja, represou tudo e a perna fica inchada. Nesse caso, o risco de embolia pulmonar é enorme. E isso é muito grave, né? E isso também está muito relacionado a indivíduos que tenham varizes e façam viagens frequentes de avião. A viagem longa de avião, que é um assunto que a gente pode abordar num próximo programa, também é muito perigosa, principalmente para indivíduos que tenham tendências a problemas vasculares. E olha que aconteceu uma vez comigo também. Eu gosto de lembrar assim, das coisas.
Aconteceu comigo também, de eu ficar com o pé bem inchado. Depois Inchou porque você ficou com o pé parado muito tempo. Aí tem a questão do pé parado muito tempo, a questão da pressurização de cabine. Aí tem uma série de outras coisas que... Mas a diferença entre uma perna e outra realmente é grande. Aqui já são outras complicações também, manchas. Então, nós estamos falando de complicações, a gente falou da mais terrível, que é a trombose. Mas existem outras complicações também graves, entre elas manchas que são estéticas, né? Mas pode chegar, é que eu não tenho a imagem aqui ainda bem, porque isso aqui chocaria muito, mas as úlceras, as feridas. As feridas que podem ocorrer em tornozelo, quem nunca viu. Isso é quando a doença varicose está muito avançada. Então é aquele indivíduo, porque antigamente... As técnicas cirúrgicas eram uma carnificina, né? Cortava, arrancava, o indivíduo ficava 40, 50 dias acamado, preferia operar a barriga a operar as pernas. Era mesmo, mas isso já passou mais de 30 anos. Com o advento do Doppler, né, do ultrassom, que hoje em dia a gente consegue ver as veias através do ultrassom, isso aqui nós estamos vendo aqui uma imagem muito bonita, só que aqui é uma imagem normal, né? Se puder mostrar um pouquinho mais embaixo, aqui nós temos a veia nós temos a veia profunda e aqui a safena saindo, né? Porque todo mundo fala, mas e a safena vai para o coração, não vai, é mais importante, não é? Não, gente, na verdade a veia safena, ela é uma avenida, é uma veia comprida, que começa no tornozelo e vai até a virilha, que ficou famosa porque... ela é retirada quando está normal para usar como ponte em coração, em braço, em perna, em outras coisas quando há um entupimento arterial. Ela não vai para o coração. E aquela história que muitas vezes eu já vi outros profissionais falarem, não pode tirar a safena, não pode estragar a safena com varizes, porque vai que um dia precise da veia safena para fazer uma ponte, isso também é balela, me desculpa. Uma veia doente, ela não está fazendo o efeito dela, piora a circulação, ainda pode dar uma trombose. E ela doente não serve para ser substituída, não serve. Né? Então ela tem que ser retirada do circuito. Entendam bem, eu falei retirada do circuito. Né? Já que a gente está abordando um pouquinho de tratamentos, então vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico e o tratamento. Eu vou fazer uma pausinha pequena, desculpa, porque a gente está na hora do intervalo, mas eu aproveito para chamar o tratamento então para o próximo bloco. Perfeito. Okay? Então a gente volta já falando mais sobre varizes, não saia daí. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje nós estamos falando sobre varizes, as complicações que elas podem trazer, né? Falamos um pouco sobre causas. Vamos falar agora sobre tratamento. O meu entrevistado é o Dr. Márcio Alberto Steinbruch, que é vascular. Vamos falar primeiro do diagnóstico, né? Sim. Vamos falar um pouquinho. Como que ele é feito? Então, para a gente falar um pouquinho sobre o diagnóstico, acho que é importante mostrar a dinâmica de como é uma consulta vascular, até para o telespectador que estiver assistindo, tomar um pouquinho de cuidado com curiosos e pessoas que não estejam gabaritadas para fazerem os tratamentos modernos. É importante também, né, relembrando o que eu falei no começo, que esse programa está passando em outros países, é até importante que os nossos compatriotas que estejam nos assistindo tomem um pouquinho de cuidado também com a cultura no tratamento das varizes em outros países. Né? Nós brasileiros recebemos muitos pacientes de fora que vêm procurar um trabalho menos invasivo como é feito no Brasil. Que legal. O Brasil está no ranking mundial, talvez um dos primeiros, se não o primeiro, na área estética, na área venosa. Tá? Apesar que outros países tenham tecnologias, desenvolvam laser isso, laser aquilo, mas a aplicabilidade, a destreza manual e a cultura no tratamento do Brasil, sem dúvida nenhuma, ainda é a melhor. Tá? Bom saber. O diagnóstico normalmente é feito clinicamente. Então o indivíduo chega no consultório, doutor, eu estou cheio de vasinhos, queria secar. Eu já brinco, né? Mas está molhado, vamos secar. É um jargão, né? O secar é antigo. Mas na verdade, quando a pessoa tem vasinhos, muito provavelmente ela tem algo alimentando. Então não adianta eu ir direto ao efeito. Eu preciso buscar a causa. Então eu preciso conversar com o indivíduo, falar, perguntar, aí examinar. O exame do paciente tem que ser feito na vertical. Não adianta sentar numa maca, deitar, ele tem que ser examinado de pé, porque o efeito da gravidade faz com que as varizes apareçam mais facilmente.
Às vezes elas não são visíveis, então é importante a palpação e existem algumas manobras técnicas para a gente saber se uma veia está doente ou não. Então, primeira fase é a conversa e o exame físico. Um bom exame físico, uma boa consulta, diagnostica cerca de 80% dos casos. Utilizando a realidade aumentada, o VenViewer que eu mostrei no início, isso ainda nos complementa o diagnóstico. Nós vamos saber o que está alimentando vasinhos, onde tem veias, o seu tamanho, se ela é menor, se é maior que 3 milímetros, se é indicativo de um trabalho mais invasivo ou não, tudo mais. A partir daí, nós já temos um diagnóstico. Nós sabemos se o indivíduo tem varizes ou não, porque as varizes são as veias dilatadas. Não importa ainda a síndrome, se ele tem dor, se tem outro inchaço, outras coisas mais. Ele tem varizes. Próximo passo, pedir um Doppler. O ultrassom com Doppler é um ultrassom que é feito num equipamento que também vê e lê o fluxo do sangue, vê se ele vai na mão certa, se está na contramão, mas detalhe, é um exame que tem que ser feito por um expert. Normalmente, quem faz esse exame tem que conhecer um pouco da patologia, porque é um exame dinâmico, ele tem que ser interpretado. Então, muitas vezes, pacientes meus